Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como é que tá o frio por aí? Aqui tá gelado, mas faz parte. Tudo tem seu lado bom, né? Tudo é de Deus. Enfim, nós estamos aqui, eu venho aqui todos os dias estudar um pouquinho sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre reforma íntima, o que que a gente pode fazer para melhorar nós mesmos, para assim deixar o mundo um pouquinho melhor. É, eu venho aqui todos os dias com o intuito de estudar. Então, eu me comprometo a gravar para vocês, eu estudo todos os dias. Compartilho aqui minhas impressões, as minhas opiniões, mas fiquem à vontade também para deixar de vocês, porque aqui a gente aprende, sempre aprende trocando. É sempre uma troca, a gente cresce juntos. Mas assim, nunca jamais eu me vejo aqui como a dona da verdade, ou aquela que sabe mais do que os outros. Só compartilho o que eu tenho. E o que eu tenho é a minha curiosidade, é a minha vontade de aprender, o gosto pela leitura, e eu deixo aqui um pouquinho do meu melhor para vocês. E hoje nós vamos estudar um texto do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo Chico e ditado pelo Espírito do Emmanuel, é da coleção Fonte Viva, que estuda um versículo e aí o Emmanuel pega e faz uma reflexão. Essa coleção é excelente para a gente fazer o estudo prático do Evangelho de Jesus, como aplicar o Evangelho de Jesus na nossa vida, né? E a lição de hoje é a número 21. Eu acho que ela fala muito no coração de todos nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em Paulo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha como é que a sensibilidade do mundo espiritual com a gente, como é que eles são bem mais generosos do que nós mesmos. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos o triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãs, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de vós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes, assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Vou ler de novo. Não te espantes, assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro da nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. O que acontece, né? Quando a gente começa esse trabalho de reforma íntima, a gente começa a ver um monte de perfeição na gente, a gente começa a ver as nossas sombras. No primeiro momento, que é a grande maioria da humanidade, a gente foge das sombras, a gente foge do nosso pior lado, a gente enxerga o mal nos outros, mas não enxerga em nós. Aí a gente começa a fazer esse trabalho de reforma íntima e a gente começa a ficar assustado com tanta sombra. E aí vem aquele conflito: meu Deus, como é que eu posso fazer o bem se ainda tem tanto mal dentro de mim? E aí Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, compaixão, fala: continua. Jesus já falava: deixai brilhar a vossa luz. Não interessa se você tem sombra. Deixa a sementinha do bem que existe dentro de você se manifestar. Mostre o seu melhor para a humanidade. As sombras estão aqui para ser trabalhadas. Tudo tem um porquê. Deus é sábio. Então é para que a gente aprenda, à medida que a gente vai sublimando, a gente vai dando toda a glória e honra a Deus por toda a melhora que a gente conseguir. E é interessante porque, assim, aqui eu venho, faço esses estudos diariamente, aí muitas vezes eu vejo e falo: meu Deus, eu ainda tenho muito que melhorar, eu não coloco isso em prática.
eu sei, mas não coloco em prática. Aí eu me sinto uma hipócrita, né, de estar aqui estudando. Aí vem os espíritos superiores, vem Deus e fala assim: continua, continua. Para você aprender o que tem que melhorar, primeiro você tem que ter conhecimento. Porque o ignorante, aquele que ignora, se ele não sabe que ele está errando, ele nunca vai poder consertar. E não se cobre muito, porque a gente não veio aqui nessa encarnação para ser santo, para ser perfeito. A gente veio aqui para se melhorar. A gente tem um planejamento reencarnatório do tanto que a gente tem que progredir. Assim, a grande maioria de nós, 99,9999999%, não veio aqui para ser santo. Veio aqui para melhorar, sim, para manifestar o bem, sim, para ajudar uns aos outros, sim, mas sabendo das nossas limitações, sabendo das nossas dificuldades. Então, não é para a gente se culpar pelo que ainda não dá conta de fazer, não é para cruzar os braços e falar assim: ah, não é para não vou nem tentar, já que Deus não espera isso de mim. Não. Se a gente já tem consciência do mal que há em nós, podemos sim seguir em frente. E uma das coisas que eu acho mais engraçado, que muita gente boa, os espíritos falam, né, que a tríade dos problemas da humanidade é orgulho, vaidade e egoísmo. O orgulho a gente percebe, a vaidade a gente percebe, o egoísmo não. O egoísmo a gente acha que é nosso direito que as coisas sejam para nós e que, claro que existem aqueles casos bem extremos de pessoas extremamente egoístas, mas a gente não percebe aonde a gente está sendo egoísta, aonde a gente está prejudicando o outro, aonde a gente está invadindo o espaço do outro. É difícil colocar essa na balança entre o amor próprio e o amor ao próximo, entre abrir mão da minha necessidade básica ou oferecer a necessidade básica para o meu irmão. Então, assim, eu acho que o egoísmo é onde que a gente mais cai. E que a maior parte de nós nem tem consciência do tanto que é egoísta. E fora que às vezes a gente está no nosso direito de defender o que é nosso também, e aí vem a outra pessoa querer fazer a gente se sentir culpado, isso é a coisa que mais tem, já que tá, tem muita gente folgada aí, querer que a gente se sinta culpado e fala assim, achar que é nossa obrigação abrir mão do que é bom para nós, para fazer o que é bom para o outro. Aí começa a nos chamar de egoístas também. Então, assim, eu acho que falta clareza nessa questão do egoísmo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Por exemplo, quando a gente pega o amor, a grande maioria das pessoas confunde amor com apego, amor com paixão, amor com tesão, amor com posse. Então, não consegue entender o que que é o sentimento mesmo de desprendimento. O egoísmo a gente não consegue ter esses parâmetros para saber, ó, isso não é egoísmo, isso é outra coisa. Então, então, assim, a gente ainda tem muito que caminhar. Na época da pandemia, os espíritos falavam que o maior vírus da humanidade não era o Covid, era o egoísmo. Quantas pessoas abriram. Foi pedido uma prova muito pesada para a gente abrir mão da nossa vida para salvar a vida de outros. E quantos não caíram, né? Quantos não continuavam abraçando, beijando? Não, eu sou imune a isso e aquilo. O problema não era as pessoas sadias, era aqueles que eram um grupo de risco. 80% da humanidade tinha que proteger 20% do grupo de risco. Foi uma prova gigantesca que Deus colocou para nós. E na grande maioria nós falhamos. Eu acho que depois da pandemia manifestou um egoísmo ainda mais forte. Mas é claro que muita gente também se transformou para melhor. A pandemia foi um grande despertar divino. Muitas pessoas despertaram, mudaram suas vidas, arrumaram sua rota. Mas manifestou assim o que tinha de pior e de melhor nas pessoas. Então, mas não está tudo certo. Deus conhece a gente. Nós somos aqui humanos, portanto, falhos. A Terra toda é um umbral. Aqui a gente está caminhando para o mundo de regeneração. Então, é necessário a gente fazer essa reforma íntima e, no caminho, não se abster de fazer o bem, de compartilhar aquilo que a gente tem, de dar o nosso melhor em todas as áreas da nossa vida. Se é para ser uma boa mãe, que seja a melhor mãe possível. Se é para ser um bom filho, que seja o melhor filho possível. Se é para ser um profissional, que seja o melhor profissional possível. Se é para ser um vizinho, seja o melhor vizinho possível. Se é para ser qualquer coisa que a gente for fazer, a gente colocar o nosso coração e apesar de não sermos perfeitas, apesar de termos limitações, procurar ser o melhor que a gente dá conta de ser. E cada dia que passa a gente consegue ser um pouquinho mais. Então é isso, eu acho que essa lição linda veio para acalmar o coração de muita gente, o meu acalmou.
Eu sempre me pergunto isso, meu Deus, eu estou gravando esses vídeos, eu estou falando essas coisas e eu não dou conta de fazer. E todas as vezes eu vou lá, tiro um tarô, eu tiro um, abro um livro ao acaso e todas as vezes vem a mesma validação. Continua, continua, continua. Então tá, vamos continuar. Não sou perfeita, não dou conta de fazer tudo que eu leio aqui. Estou no processo de aprendizado, estou em transição também, mas compartilhando aquilo que eu tenho. E um dia eu consigo colocar em prática. Eu tenho toda a existência, toda a eternidade do mundo para conseguir colocar em prática essas coisas. Deus é paciente, Deus não tem pressa, não. A gente é que tem. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu like, mostrem para o YouTube que esse é um vídeo legal de compartilhar, que essa mensagem vale a pena chegar para outras pessoas. Um beijo, fiquem com Deus.